Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do programa Dependência Química e Saúde Mental. A nossa programação é voltada a todas as pessoas interessadas neste tema, mas principalmente a você que está agora nos prestigiando e que busca informação verdadeira, dados reais, entrevistas com profissionais experientes, argumentos científicos, conceitos, valores e, principalmente, esclarecimentos sobre esse tema tão complexo e delicado. Para acompanhar, fiquem atentos à programação da TV Com Brasil. O programa é exibido toda semana às terças-feiras, às 21 horas, e você pode acessar pelos canais TV Sky no canal 28, Nossa TV canal 20, Vivo e GTV canal 239 e também Claro e Embratel canal 3. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre prevenção e tratamento da saúde mental no mundo corporativo. E claro, como os nossos comentaristas especiais, nós temos aqui a Valéria Rocha Brasil, ela que é psicóloga, diretora clínica do Instituto Rocha Brasil e doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo. Bem-vinda, Valéria Rocha Brasil. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Vanessa, e o programa DAR, de nós podemos compartilhar com tantas pessoas um tema tão importante que vive na vida de todo mundo, nas empresas, nas escolas, nas famílias. Muito bem. E também aqui conosco ele, o Dr. Cláudio Jerônimo, ele que é médico psiquiatra, especialista em dependência química e doutor em ciências pela Unifesp. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar de saúde mental, que é um assunto tão importante, principalmente neste momento que nós estamos atualmente, da pandemia. E acho que vai ser muito produtivo e obrigado a todos pela audiência. Muito bem. E olha, em breve nós vamos ter aqui conosco a Suzana Borges. Ela que é graduada no serviço social, ela é pós-graduada em administração de RH, especialista em cessação de tabagismo e alcoolismo pela Unifesp e tem mais de 20 anos de experiência nessa área. Para começar, eu queria bater um papo aqui com a Valéria e saber como é que anda a saúde mental nas empresas. Como é que está a situação da saúde mental das pessoas nas empresas, Valéria? Principalmente nesse período tão delicado de pandemia que nós estamos atravessando ainda. A questão dos transtornos mentais sempre ocorreram, Vanessa? E, claro, no ambiente corporativo, isso nunca era tão visto assim como está sendo agora. Então, as pessoas realmente, com a pandemia, tiveram que viver momentos de muita ansiedade, de muito trabalho. Então, para você ter uma ideia, 37% das empresas que uma pesquisa foi realizada com elas referiram que houve um aumento significativo nos problemas de saúde mental dos colaboradores das suas empresas. Quer dizer, 37% das empresas entrevistadas falando isso é porque realmente a coisa está séria. E a gente percebe estatisticamente que houve um aumento da depressão, um aumento do estresse, pessoas entrando em burnout, que é o extremo do estresse, transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático, ou seja, com tudo isso, Vanessa, as empresas chegaram à conclusão de que não dá mais para adiar uma prevenção e tratamento na área de saúde emocional, saúde mental. Porque até então, para você ter uma ideia, apenas 18% das empresas investiam em prevenção e tratamento da saúde mental dos seus colaboradores. 18% é muito pouco diante da necessidade. A pandemia, eu falo sempre, que os ganhos da pandemia precisam ser vistos também. Porque se a gente abre os jornais, é sempre as perdas, perdas e perdas. Sim. Então está na hora da gente fazer uma lista de ganhos. E um dos ganhos é esse.
colocou um holofote para uma questão que já existia e que as empresas adiavam olhar para isso. Tanto é que, estatisticamente, como eu acabei de falar, só 18% investia nisso. Agora não. Agora a gente vê as empresas buscando muito os programas de prevenção e tratamento nessa área. Porque as pessoas estão realmente, quando você tem um problema de transtorno mental, impacta na família em primeiro lugar, mas depois se estende o seu cotidiano. E se o seu trabalho é o seu cotidiano, vai atingir no seu trabalho também. Doutor Cláudio, com esse número tão grande, né, de casos, como a Valéria aqui nos relatou, é muito mais fácil a empresa fazer um investimento nesse segmento do que ela trocar todo o corpo de funcionários. O senhor concorda? Como é que o senhor vê essa situação? Olha, sem dúvida, né? Até porque o ambiente de trabalho pode ser um fator importante na gênese de grande parte desses de estresse, né? Por exemplo, burnout, que é uma coisa, eu estou na área da saúde, né? Eu sou gestor de um hospital, né? E a gente pôde vivenciar isso agora na pandemia, né? Assim, a carga de trabalho tão extensa, né? Que as pessoas começaram a entrar realmente, não só em ansiedade, depressão, mas em burnout. E burnout, por exemplo, não é só a carga de trabalho, são uma série de fatores da gestão das empresas, né, que levam ao burnout. Né? Então, falta de autonomia, por exemplo, conflitos com os seus gestores, né? As pessoas quando vão trabalhar, né, por incrível que pareça, elas querem trabalhar. Né? Quando elas vão ao trabalho, levantam cedo, elas querem trabalhar. Então, se elas não têm autonomia, por exemplo, se é uma gestão muito centralizadora, muito emperrada, né, as pessoas começam a não se sentirem produtivas, a se sentirem pressionadas e entrar em transtorno de ansiedade ou até de burnout. Então, é importante que as empresas se debrucem sobre isso, né, porque elas podem até olhar para si mesmas no ponto de vista de gestão, né, para ver o que ela pode fazer para evitar esse tipo de perda, né? Porque isso leva a uma perda de produtividade, tem custo, né? Para a empresa, então é mais fácil prevenir do que arcar, vamos dizer assim, com esses custos de absenteísmo, de afastamento do trabalho, né? E sem contar aquele custo intangível, né? Que é o sofrimento das pessoas ali quando estão submetidas a esse tipo de problema. E que eu acredito, na minha opinião, doutor Cláudio, que tenha se intensificado muito com a questão da pandemia. Tanto para quem é empresário como para o funcionário, porque o empresário também se sente, né, pressionado diante de uma crise que, queira ou não, foi uma crise econômica também no país, né, com as empresas, e o empregado se sentindo responsabilizado e com todo aquele peso, mais o pânico da pandemia, o medo de ficar doente, as pessoas morrendo, né? Existiu tudo isso também, né, doutor Cláudio? Sem dúvida, né? Eu acho que a carga de trabalho, né? Às vezes a gente acha que, por exemplo, o trabalho em home office, né? É um assunto novo que a gente ainda não está muito acostumado, habituado, não é muito cultural ainda isso, né? E você trabalhar em casa, você está submetido a uma série de fatores estressores que você não estava no ambiente lá no seu escritório, né? Sim. Tem as coisas da casa acontecendo, os filhos, as demandas da casa, né? E isso leva a um aumento até da carga horária de trabalho, né, e aumento de ansiedade, de estresse. As crianças, né, que não estão indo para a escola, a gente sabe que elas ficam ansiosas, né? Então, é um novo ambiente, né, que a gente precisa ainda se habituar a ele para poder não ficar doente, né? Valéria, me conta como trabalhar esse tema no ambiente de trabalho.
Como é que a gente lida com isso no ambiente de trabalho? Como é que a gente cuida dessas pessoas? O que que a gente pode fazer para ajudá-las? Tem muita coisa a ser feita, né? Só para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa americana que fala: a cada dólar que você investe em prevenção, você ganha 4 vezes mais. Você ganha 4 dólares. Uau! Ou seja, por quê? Porque uma pessoa que está mentalmente, com algum transtorno mental, ela acaba tendo doença física, não é só, porque existe a psicossomática, ela acaba faltando, ela acaba sendo afastada, tudo isso é custo para a empresa. Então, Sim. realmente vale a pena investir. Agora, investir como? Primeira coisa que eu acho fundamental, você investir, buscar um fornecedor, alguém que te forneça esse tipo de trabalho de prevenção e tratamento, que tem um olhar de 360 graus à saúde emocional do seu colaborador. Por Sim. quê? Porque se você fragmentar o fornecedor, você pega um psiquiatra de um lugar, um psicólogo de outro lugar, uma outra empresa de outro lugar, essas pessoas vão agir de forma fragmentada. Isso é o que eu falo para as famílias também, eu falo para as empresas. O principal trabalho que você precisa desenvolver dentro de uma família ou dentro de uma empresa tem que ser um trabalho integrado. Então, você precisa buscar fornecedores ou um fornecedor que possa fazer um trabalho global de prevenção e não só pontual. Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico situacional. Então, você vai identificar dentro daquela empresa como é que está a saúde emocional. E para isso tem instrumentos de avaliação da saúde emocional dentro das empresas, através dos, investigando agora com a tecnologia, né? Você tem perguntas que você pode fazer com softwares muito bem avançados, em que o colaborador responde e ele tem um feedback de como está a saúde emocional dele, e depois a empresa faz um mapeamento. Para quê? Para você poder construir um trabalho direcionado. Senão, se você já chega falando de estresse, porque você parte do pressuposto que está todo mundo estressado, e não está todo mundo estressado, os problemas são outros. Sim. Então, você precisa mapear. Aí, mapeando, você define a política dessa empresa. Aí você vai construir uma política. Se essa empresa já tem uma política, você vai rever a política, porque as coisas mudam. Agora, Sim. na pandemia, o Dr. Cláudio trouxe a questão do home office, é um outro contexto, é uma outra situação. E que não deixa de ser estressante também ao mesmo tempo, né? Não deixa de fazer com que as pessoas estejam se habituando a uma nova situação e que possam estar sofrendo também com isso, Exatamente. né? Agora eu queria perguntar uma coisa, doutor Cláudio. Esse trabalho, ele é feito individual ou geralmente ele é feito em grupo, né? Porque as empresas geralmente, elas têm setores, né? Então, assim, esse trabalho seria feito individualmente ou ele é feito com um grupo de pessoas que estão precisando dessa ajuda? Olha, eu acho que o importante é você ter esse trabalho integrado, né? Então, RH, SESMIT, né, que é Medicina do Trabalho, e os gestores de cada área, né? Então, eu acho que tem que ter essa visão, né, assim, mais integrada na empresa, né, de que todos os setores, vamos dizer assim, eles seguem a mesma política, como a Valéria colocou, né? E aí eu acho que o trabalho do gestor direto, né, do gestor que está ali em contato com o funcionário no dia a dia, né, essa pessoa precisa ser uma pessoa atenta, né, para essas questões de saúde mental. Se a gente for ver
a quantidade de afastamento que tem, por exemplo, né, grande parte, a gente fez aí um estudo, por exemplo, em alguns hospitais recentemente, né, 60 a 70% dos afastamentos se deviam ao grupo da saúde mental, que no CID-10 é codificado pela letra F. Né? Então, a gente diz assim, olha, quase 60, 70% dos afastamentos foi pela letra F, né? Que é ansiedade, estresse, depressão, pânico e por aí vai, né? Então, a gente precisa, aí o trabalho precisa ser mesmo, eu acho que individualizado, né? Agora, eu queria só chamar a atenção para os aspectos de gestão da empresa, porque grande parte do estresse que as pessoas estão submetidas se deve a problemas de gestão de pessoas, né? Por isso que aquele chefe que é tóxico, aquele chefe que não está preparado, né? Ou que também está com algum transtorno, né, Cláudio? Então as ações precisam ser individuais e coletivas. Entendi. Precisam ter ações coletivas e ações individuais. Gente, mas agora eu quero bater um papo com ela, Suzana Borges, que está nos acompanhando aqui, ela está online. Ela que é graduada no Serviço Social, pós em Administração de RH, especialista em cessação de tabagismo e alcoolismo pela Unifesp e atua há mais de 20 anos nesse segmento, né? E atualmente ela está à frente também do Centro Integração Empresa-Escola. Suzana, você está aqui com a gente? Eu queria que você comentasse um pouco sobre tudo isso que nós estamos falando, sobre esses problemas de saúde mental, né? Fala um pouquinho para a gente dessa sua experiência. Obrigada. Então, eu trabalho hoje no CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, que é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos e sem fins econômicos, que tem como foco principal a integração do jovem estudante no mercado de trabalho, estagiários e os aprendizes. No CIE, nós sempre nos preocupamos muito com a saúde dos nossos funcionários. Já há alguns anos, nós temos a parceria com o Instituto Rocha Brasil. Nos preocupamos em oferecer uma saúde médica de boa qualidade, só que os convênios médicos, antes, eles não ofereciam suporte psicológico. Esse suporte, não tenho a data exata, mas eu acredito de uns 6 anos para cá, e a saúde mental, ela sempre existiu. Por esse motivo, buscamos uma parceria no mercado, e a Rocha Brasil tinha todos os requisitos que o CIE entendia como importante. E buscamos identificar uma situação de problema emocional logo no início. Nós temos os nossos gestores, eles são bastante participativos. Quando eles percebem alguma fadiga, faltas, doenças sem que tenham uma causa aparente, eles já perguntam se ele teria interesse em conversar com um profissional de psicologia. Esse é o nosso cuidado. Muito bem. Eu queria aproveitar o gancho da Suzana Borges, Valéria, para perguntar para você, porque ela falou sobre identificar uma pessoa que está passando por um problema emocional, né? Como é que a gente faz essa abordagem? Porque às vezes a pessoa pode até se incomodar, né? Falar, será que ela acha que eu tô doida, que eu não estou bem aqui no meu trabalho, ou que eu estou muito estressada? Será que eu estou dando muito na cara que eu não estou bem psicologicamente, emocionalmente? Como é que é feita essa abordagem? Para facilitar a abordagem, o primeiro passo é você desmistificar a questão dos transtornos mentais para os colaboradores e para os gestores. Por quê? Porque se você coloca isso como um tabu, vai dificultar a abordagem do teu colaborador, porque vira um tema que, nossa, será que eu tô louco? Será que ele acha que eu tô louco? Na medida em que o CIE fez isso muito bem, há muitos anos
essa questão de ser uma linguagem palatável para as pessoas. Todo mundo fala sobre saúde emocional, não é uma coisa, nossa, você é louco, eu sou normal. Isso já foi quebrado, esse tabu. Então, esse é um passo importante para as empresas para que facilite a abordagem do colaborador. Já ter essa cultura de cuidar da saúde física, saúde emocional e outros aspectos do ser humano. Esse é um primeiro passo. Para você identificar, antes de abordar, você precisa identificar. Então, o que começa a acontecer na empresa? Queda de produtividade pode ser um sintoma, faltas, que é o absenteísmo, ou presenteísmo. Presenteísmo é aquela pessoa que vai trabalhar, mas só está de corpo presente, não consegue efetivamente produzir e tudo mais. Então, todas essas questões, a perda de tempo, e aí vai muita hora extra, a pessoa não consegue produzir no tempo adequado, então acaba tendo hora extra, e isso também acaba impactando na empresa. Ou o próprio afastamento, a pessoa cada hora está afastada por uma questão, licença médica porque está doente nisso, está doente naquilo. Às vezes o que está por trás de tanta doença é uma depressão, né, Cláudio? Então, essas questões o gestor precisa anotar. No dia tal, ele vai documentando, porque na hora da abordagem não adianta você falar por conjecturas. Dizer, olha, eu estou percebendo que você não está muito bem. Não, eu estou bem. Não é percebendo, isso é conjectura. Você vai conversando com a pessoa, olha, no dia tal aconteceu isso, no dia tal aconteceu aquilo. Você vai trazendo fatos para a pessoa. E como você sabe, a nossa empresa, ela incentiva que as pessoas pelo funcionário. E por isso eu estou aqui, para ver em que eu posso colaborar com você e tudo mais. Então, essa é uma abordagem que tem a ver com toda a política da empresa que já vem acontecendo há algum tempo. Doutor Cláudio, a gente consegue ajudar quem não quer ser ajudado? Essa é a minha primeira pergunta para o senhor. E aí eu também gostaria que o senhor elencasse para mim quais são os principais problemas, as principais doenças de saúde mental encontradas nas empresas, né? É depressão, ansiedade? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. É interessante essa pergunta, obrigado por fazê-la. Eu acho que a gente por muito tempo achou, né, que motivação é uma questão interna e que não há o que se possa fazer, né? E ao contrário disso, né, existe até técnicas hoje, né, e até tem um americano que desenvolveu uma técnica que chama Miller, que desenvolveu a técnica da entrevista motivacional. Essa técnica ajuda você, através da reflexão, né, estimular a motivação no outro. Isso a gente usa muito em dependência química, mas a entrevista motivacional ela pode ser usada no ambiente corporativo também. Né? Porque ela ela não confronta o indivíduo, dizendo assim, você não fez isso, não fez aquilo outro, mas ao contrário disso, através de fatos, né? Então ela elenca ali os fatos e depois estimula a reflexão do indivíduo. O que você acha disso? Por que isso aconteceu? Eu preciso ouvir. Né? Então eu acho que os gestores precisam estar preparados, né? Você precisa ter, acho que faz parte dessa política de atenção à saúde mental, né? O treinamento e a preparação dos gestores, inclusive para isso, para abordar e para estimular a motivação das pessoas a se tratarem, né? E com isso você vai quebrando aquele tabu, aquele preconceito, né, de que cuidar da saúde mental é tratar de loucos, né? Que interessante. E realmente não é, né? A gente cuidar da saúde mental é uma tarefa do dia a dia, do cotidiano, assim como você faz com a sua saúde física. A gente se preocupa com o que a gente se alimenta,
com o exercício físico, a gente se preocupa com o nosso peso, em fazer check-up uma vez por ano. E a saúde mental deve ser encarada nesse mesmo jeito. Então, tem sim como ajudar as pessoas a se motivarem. Quais são as doenças mais presentes? Eu acho que das doenças mentais, acho que talvez a depressão, a ansiedade, né, são doenças muito prevalentes na população de maneira geral. Então, não é diferente no ambiente corporativo. Não sei se as pesquisas confirmam isso, não tenho dados, acho que a Valéria pode nos informar isso. Mas, sem dúvida, a depressão e a ansiedade na população geral são as doenças mais prevalentes. Expressivas. Valéria, a empresa perde ou ganha dinheiro fazendo esse investimento com seus funcionários, cuidando da saúde mental dos seus funcionários? Ganha dinheiro, mas não só dinheiro, mas ganha também um colaborador feliz, produtivo, vinculado com aquele ambiente de trabalho no qual ele pertence. Acho que a Suzana pode falar bem sobre isso. Então vamos chamar a Suzana. Suzana, faz o seu comentário final, que nós já estamos aqui chegando ao final do nosso programa, mas fala para a gente sobre esse investimento na saúde mental dos funcionários. A gente quer te ouvir. Tá bom, e obrigada. Só queria pegar uma fala aí do Dr. Cláudio e da doutora Valéria, quando vocês falam de pontuar, né, as situações do empregado no dia a dia. Na empresa a gente chama de feedback. Então, o feedback, ele é extremamente importante. Feedback é isso mesmo, é o gestor pontuar aqueles dias, aquela queda de produtividade, aquela falta que o funcionário teve, para que isso realmente fique bem transparente e ele se sinta à vontade até para poder falar. A empresa não perde, a empresa só ganha investindo em qualidade de vida. E qualidade de vida é saúde mental. Então, saúde física e saúde mental não estão separadas. E é a fala aí da doutora, né? Você tem funcionários mais motivados, você tem funcionários comprometidos, desculpe. Você tem a redução do absenteísmo e você evita você dispensar um empregado e ter que começar uma nova recontratação. Então, as empresas só ganham, e esse valor que a doutora falou, já anotei aqui, para cada $1, a gente ganha $4. Então, para quem não estava motivado, né, os empresários, acho que esse já é o motivo principal aí. Então, a empresa só ganha. Suzana, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom poder contar com você aqui no nosso programa, Dependência Química e Saúde Mental. E nós estamos chegando ao final do programa. Valéria, por favor, 1 minutinho para a sua despedida aqui com a gente hoje. Bom, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Suzana, por ter vindo e a todos que estão nos ouvindo. Eu acho que após tudo que vem ocorrendo com a pandemia, eu convido as empresas, eu convido as pessoas a aumentarem essa porcentagem de 18% de investimento. 18% das empresas investem em programas de prevenção de saúde mental. Vamos aumentar essa porcentagem, porque todos ganham. Sabe aquele bom negócio? Opa! Que todo mundo ganha? Esse é um. Dr. Cláudio Jerônimo, para suas considerações finais. Olha, acho que eu fico feliz de estar participando dessa conversa, né, de falar de saúde mental, né, porque médico fala muito de doença mental e às vezes a prevenção, né, é o melhor caminho, né, e então eu acho que assim, doença mental também se previne, né, assim como doenças físicas, né? Então, um ambiente saudável, de relações saudáveis, né? Isso promove saúde mental. Então, eu acho que estar atento para a saúde mental no ambiente corporativo, né, traz saúde para as pessoas. Muito bem, meus queridos e minhas queridas que ficaram aqui com a gente hoje, muito obrigada pela sua audiência,
pela sua participação aqui, por você estar aí no seu ambiente, dentro da sua casa, nos recebendo aqui. O programa Dependência Química e Saúde Mental fica por aqui e a gente se vê logo mais no próximo programa.